mudar o coração, tempo de mudar as coisas ao redor, tempo de um futuro bem melhor, com muita luz e com Jesus. Hoje é o tempo de preparo pro amanhã, tempo de saber que Cristo vai voltar, sem a inocência terna e frágil de um bebê, mas com a glória e esplendor que manifesta o seu poder. Um homem veio à terra para conquistar a paz. Um homem veio à terra para dar o seu amor e veio dar a vida por alguém que não amou. Cristo vai voltar, deves pronto estar, pois um novo mundo Ele vai então formar. E vem marchando sobre as nuvens lá do céu, em glória o seu reino irá fundar, e muitos anjos estarão ao seu redor quando voltar, e a sua face nós iremos contemplar. Jesus veio à rocha que traz vida ao coração, sem esperança é a fonte de poder e proteção. E vem carregando em seu corpo a eterna marca do amor e do perdão. Olá, boa tarde, boa noite a todos, né? Para quem está aqui na Europa, boa noite. Para quem está no Brasil, boa tarde. Boa Começa agora tarde. nosso estudo. Hoje nós teremos a oportunidade de estudar um pouquinho mais a palavra de Deus. Eu vou postar na tela para vocês o conteúdo de hoje que eu devo disponibilizar no grupo amanhã, ok? Então, só um minutinho que eu vou apresentar para vocês. E vamos, claro, iniciar o nosso estudo, como sempre, com uma oração. Deixa eu só localizar aqui. Abram a Bíblia de vocês, por favor, em Daniel, capítulo 2. Hoje nós vamos compreender que o reino eterno é o reino de Jesus, a rocha eterna, como a Samadela acabou de cantar. Vamos abrir aqui, deixa eu disponibilizar essa tela. Só um minuto. Cadê você? Deixa eu abrir aqui. Enquanto abre, vamos orar, né?
feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Bondoso Deus, toda a honra e toda a glória ao teu nome. Nós estamos aqui reunidos nesse instante, Senhor, para estudar um pouco mais da tua palavra. Nos conceda a iluminação dos altos céus. Nós sabemos que Daniel e todos os outros profetas e escritores da tua Bíblia foram inspirados pelo teu Santo Espírito. E nós, simples mortais, ao abrirmos a tua palavra, temos acesso à tua palavra, Senhor. Tenha misericórdia de nós, nesse instante, nos concedendo a iluminação dos altos céus para que possamos compreender esta verdade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, Daniel capítulo 2 é conhecido da maioria de nós, né? Aqui eu tenho, deixa eu olhar aqui, quem está aqui hoje, que talvez não tenha todo esse conhecimento, que nós vamos recapitular. Então, eu tenho algumas pessoas aqui que são nossos irmãos de outras denominações. Como vocês já sabem, é comum nessa sala a gente receber aqui pessoas que compartilham conosco da crença do único Deus, porém nós temos algumas crenças que são distintivas, que nós vamos estudar com nossos amigos. Hoje eu tenho aqui pessoas da Igreja Batista, tenho pessoas da Igreja Assembleia de Deus, que são todos, como de costume, nós falamos aqui, claro, todos são muito bem-vindos. Aqui é seu lugar, aqui é sua casa. Eu vou pedir a todos que mantenham os microfones ligados, né? Daqui a pouco, quando nós estivermos recapitulando o conteúdo, é claro que vai ser disponibilizado um período aí para que você possa também falar, possa contribuir, ok? Deixa eu só ver se eu já consigo postar aqui. Aurenice, por favor, essa máquina que está conectada aí, que eu coloquei o nome de computador, você tem condições de colocar como anfitrião, por favor? Para eu tentar visualizar aqui para todos. Já está, Aurenice? Deixa eu só olhar aqui. Aparece para vocês só uma telinha que não é essa tela. Deixa eu fechar de novo. Calma que programa ao vivo é assim. Fechar aqui. Pronto. Agora vamos novamente para ver se vai visualizar como eu quero. Vou dar só um minuto porque ele não está seguindo minha orientação. Ver se agora fica. Parece que agora vai. Pronto. Abrindo a tela. Agora sim. Se apareceu para você aí, apareceu para mim aqui também. Bom, hoje nós vamos estudar um pouco sobre a rocha eterna em Daniel capítulo 2. E eu já posto para vocês aí um mapa mundi. Eu sei que todos estão vendo, porque eu estou vendo aqui agora. Esse mapa mundi, vocês vão observar que ele destaca, daqui a pouquinho eu vou atualizar a sua tela, ele destaca uma região do planeta. Então, observe que nós temos aí essa parte que está em destaque, onde você pode ler alguns nomes de países, por exemplo, a Turquia, a Síria, o Iraque, o Irã, você tem a Jordânia, e no espaço bem pequenininho, vou tentar ampliar bastante aqui para facilitar, você vai encontrar o Estado de Israel. É esse pedacinho aqui, ó. Deixa eu aumentar na tela de vocês, que fica mais fácil para que vocês possam visualizar. É um pedacinho de nada que fica no centro de toda essa celeuma que nós estamos vendo aí nos últimos dias. E por que nós vamos trazer isso em um pouco de contexto histórico para que nós possamos entender em que momento da história nós estamos vivendo, se bem que o tema de hoje é um tema que, como eu já disse, nós já conhecemos, que está no livro de Daniel, no capítulo 2. Mas antes de entrar em Daniel propriamente dito, eu preciso revisar um pouco do que foi passado
do que nós estudamos na semana passada, especialmente do dia da expiação. E aí nós vamos entrar aqui. Mas eu já vou mostrar para vocês. Aqui vocês estão vendo a Turquia. Abaixo nós temos a Síria. Nós temos a Jordânia. Há um espaçozinho bem pequeno onde fica o Estado de Israel. Esse material vai chegar em suas mãos, tá? Não se preocupe. Nós temos aqui de um lado o Egito e do outro a Arábia Saudita. Ao lado do Iraque nós temos o Irã. Bom, esse é o mapa atual daquela região, irmãos. E aqui nós temos o rei Nabucodonosor deitado, tendo o sonho. E nós vamos montar esse quebra-cabeça de hoje. Esse é o mapa um pouco mais antigo daquela região. Nós temos aqui os Medos Persas, nós temos Babilônia, calma aí que vai aparecer para você. A Síria, nós temos Judá ao sul e Israel ao norte. Onde você viu o nome Turquia é a Lídia, onde você viu o nome Grécia é a Macedônia, onde você viu Itália era Roma, e onde era o Egito é o Egito de fato. A região que ficava próximo de Israel, que você viu no mapa com o nome de Jordânia, moravam os filhos de Ló e morava os filhos de Esaú. Então, ali fica Edom, Moabe e Amon, três nações que nós vamos estudar muito a partir de agora no livro de Daniel. Então, recapitulando, o mapa atual e o mapa antigo vocês vão receber para que vocês possam fazer as comparações e entender como nós, claro, tivemos uma mudança geopolítica e como nós precisamos compreender isso para aplicar as profecias de Daniel e Apocalipse. E aí nós teremos um entendimento melhor, ok? Então, essa é a realidade daqueles dias. Então, tá lá, Medopécia, a Babilônia, a Síria. Olha só, a Síria, a Babilônia ela era uma pequena porção de terra, digamos assim, pequeno povo que era subordinado à Síria. E depois a Babilônia dominou toda aquela região. Aí nós temos o Egito, como eu já disse, ficava ao sul, esses reinos, a Lídia, a Síria, a Babilônia e os Medos Persas, fica ali onde hoje você lê os Medos Persas, você tem o Irã, onde hoje é o Iraque, na época era a Babilônia, e assim por diante, ok? Bom, dito isso, agora eu gostaria que vocês viajassem um pouquinho no contexto histórico do livro de Daniel. Abram a Bíblia de vocês, por favor, em 2 Reis, capítulo 22. Antes de ir para o sonho de Nabucodonosor, eu preciso viajar um pouquinho na história de Israel para nós chegarmos até o ano 605, que foi o ano em que, 603 aproximadamente, que aconteceu Daniel capítulo 2. Nabucodonosor, em 605, ele acontece os episódios que nós vamos ver da primeira invasão a Jerusalém, e aí inicia ali o capítulo 1 de Daniel, mas eu preciso contar essa história para vocês. Segundo Reis, capítulo 22, eu não vou ler, eu só vou citar, esse material vai estar disponível para você, então não se preocupe. Você vai descobrir que o rei Josias inicia o seu reinado. Quantos anos Josias tinha? 8 anos de idade. Então, um rei, 8 anos de idade, chamado Josias, sobe ao poder no ano 640 a.C. Isso é interessante, porque Josias nasceu no ano 648. Então, eu vou pegar a história de Israel do ano 648 até chegar em Babilônia. Então, Josias nasce no ano 648. Essas datas podem variar, tá? Não se preocupe, o importante é o conteúdo. No ano 640, ele é rei. Você vai encontrar isso em 2 Reis, capítulo 22, e 2 Crônicas, capítulo 34. Excelente rei. Bom, no ano 628, Josias, ele inicia a purificação da terra de Judá. Você vai encontrar isso em 2 Crônicas 34:3. Eu estou fazendo um apanhado da história dos três últimos capítulos ali, dos últimos capítulos de 2 Reis e de 2 Crônicas, para que você possa entrar na história que nós vamos entrar agora. No ano 622, o que aconteceu em Israel? 622, 7 anos depois que Josias começou a purificação da terra de Judá, alguém descobre o livro da lei. E aí, Safã, nós conhecemos aquela história, está em 2 Reis 22:3. Esse livro é encontrado
E esse livro é levado até o rei Josias. Aí ele rasga suas vestes e fala que as pessoas tinham que voltar a Deus, etc. Isso acontece no ano 622. Nesse ano, inicia essa reforma mais profunda em Israel. E nesse ano nasceu o profeta Daniel. Então, Daniel nasceu no ano 622, ano do início da reforma em Israel, em Judá. Outro detalhe importante: os pais de Daniel, eles viveram nos dias de Josias. Isso significa, irmãos, presta atenção, que eles foram influenciados pela reforma de Josias. Como eu falei para vocês, Josias, ele fez uma reforma profunda em Israel, levando o povo à adoração ao verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Então, nesses dias, nasce o que seria depois o profeta Daniel. É importante que nós saibamos que Daniel, ele tinha origem, ele era de alguma forma ligado aos reis. Então, provavelmente Daniel era alguém que tinha uma ascendência de reis também, ok? Tanto que ele foi levado porque ele era um príncipe. Bom, aí Josias teve uma batalha que aconteceu no ano 609, não tinha nada a ver com, com o povo judeu, era uma briga, presta atenção no mapa, entre o Egito e a Assíria, entre o Egito e uma conexão dos babilônicos, enfim. O fato é que Josias estava em Judá e quando o rei do Egito subiu para socorrer a Assíria, que estava em guerra, numa conexão entre Babilônia e Medo-Pérsia, infelizmente, o nosso rei Josias faleceu, ele foi morto. Isso aconteceu no ano 609. Aí o que, que o povo de Israel fez? Está em 2 Reis 23, 31 e em 2 Crônicas 36. Pegaram Joacás, que era filho de Josias, e fizeram ele rei. Esse menino, ele governou por 3 meses. E o rei do Egito, quando voltou e viu que ele era. O rei do Egito perdeu a guerra, tá? Ele volta para o Egito, mas na estrada ele passa em Judá e ele vê, olha para Joacás e fala assim: Ó, Joacás, você não vai ser rei, não. Pega Joacás e leva para o Egito. E Joacás acaba morrendo lá no Egito. E o rei do Egito coloca Jeoaquim, que era irmão de Joacás, para ser rei no lugar do seu irmão. E isso está em 2 Reis 23, 34, 2 Crônicas 36. O fato é que Jeoaquim, ele governou por 11 anos. Então, do ano 609, inicia ali o reinado de Jeoaquim. Ocorre que Nabucodonosor, no ano 605, ou seja, no reinado de Jeoaquim, um pouco antes, tentou fazer um acordo com ele. Infelizmente, os reis de Israel, eles não mantinham a palavra deles, irmãos. E por conta disso, Nabucodonosor ficou chateado e no ano 605 invadiu Judá e levou muita gente, e entre eles foi Daniel, o profeta, lá para a Babilônia. Essa história você vai encontrar em 2 Reis, capítulo 24, e 2 Crônicas, capítulo 36. Grave essa informação. A primeira invasão ocorre nos dias de Jeoaquim e em que ano foi isso? No ano 605 a.C., ok? Essas datas e essas informações, esse contexto histórico vai estar no material que vocês vão receber amanhã, se Deus quiser. Bom, o tempo passou e no ano 598, quem sobe ao trono é Joaquim. Joaquim era filho de Jeoaquim, ou seja, era neto de Josias. E ele fica no trono simplesmente 3 meses e 10 dias. Ou seja, um período curto. Por quê? Porque Nabucodonosor levou esse rapaz cativo para a Babilônia, numa tentativa de fazer com que os judeus fossem responsáveis com os tratados que estavam fazendo com ele, Nabucodonosor. Presta atenção no cenário que nós estamos avaliando agora, viu, gente? E aí o que aconteceu? Colocou no seu lugar, é, depois que ele levou, ele colocou no seu lugar, no ano 598, houve essa segunda invasão, porque infelizmente Joaquim não foi fiel ao rei Nabucodonosor, e quem assume o trono no ano 597, 598, de novo é a segunda invasão, e nessa segunda invasão, Ezequiel, que nós conhecemos como profeta, foi o profeta Ezequiel levado cativo. Então, no ano 605 vai Daniel, no ano 598 vai Ezequiel, e aí vocês estão vendo que trama que aconteceu, esse drama, essa situação em que estava envolvido aquela região, essa região aqui, que corresponde hoje ao Estado de Israel, que naqueles dias o Israel do Norte já não existia, né? Foi desobediente a Deus,
foi dizimado no ano 722 a.C., e agora Judá está caminhando para a mesma situação. O que nós precisamos entender é que isso aconteceu tudo pouco tempo depois da reforma de Josias. Então, aqui eu já falei que Joacás, Joaquim, e agora vem o último rei, seu nome é Zedequias. Zedequias foi colocado no trono por Nabucodonosor, e ele governa durante 11 anos. Infelizmente, também não foi fiel, também não respeitou os tratados que ele assinou com Nabucodonosor, e no ano 586, Nabucodonosor perdeu a paciência com o povo de Deus e mandou destruir tudo. Furou os olhos de Zedequias, matou os filhos na frente de Zedequias e, por fim, como eu disse, furou os olhos do rei, e aí mandou destruir completamente o templo de Jerusalém. Essa foi a terceira invasão e a destruição completa de Israel, de Judá do Sul, infelizmente. Bom, irmãos, diante disso, lá pelo ano 605, como eu falei para vocês, na primeira invasão, o nosso amigo Daniel chega à Babilônia. Daniel e sua família foram muito bem instruídos, ou Daniel não, porque ele não era nascido, mas os seus pais, e depois seus pais possivelmente instruíram Daniel, porque ele é uma bênção, nós sabemos disso, e nesse momento que Daniel chega em Babilônia, ele vê aquelas coisas, aquilo tudo bonito. Na cabeça de Daniel, ele resolveu, no capítulo 1, resolveu firmemente obedecer a Deus. Então, para Daniel, apesar de toda a pompa, tudo o que ele viu naquele lugar, aquilo não chamou a atenção dele, porque ele tinha um compromisso com Deus. Hoje, você e eu somos como Daniel. Às vezes, você está em um lugar em que as pessoas olham para você e falam: por que você não pode fazer isso? Você fala: porque eu sou adventista, porque eu sou cristão. As pessoas não têm nada a ver e tal. Ou seja, nós precisamos tomar decisões firmes ao lado de Deus. Daniel, capítulo 2, começa assim, e eu vou resumir, porque o capítulo é grande, nós vamos direto ao assunto, que é a sequência das coisas que o rei viu em seu sonho, né? No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, possivelmente no ano 603 antes de Cristo, ele teve um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. O rei Nabucodonosor teve um sonho? Será que não era normal esse rei ter sonhos? Você consegue enxergar na Bíblia outro rei que teve sonho também? E aí nós temos que lembrar da nossa primeira aula que nós prometemos a nós mesmos seguir aquelas premissas, as 7 premissas. Uma das premissas é que a história é cíclica, ou seja, ela se repete. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, deixa marcadozinho aí, no livro de Daniel, capítulo 2, e corre em Gênesis, capítulo 41. E vamos ver o que está escrito lá em Gênesis, capítulo 41. Ó, gente, não se preocupe com esse tanto de informação que eu passei agora, porque, como eu falei para vocês, vocês vão receber isso no folder, que está sendo pronto, está sendo revisto, revisado, e assim que ele estiver pronto, de amanhã em diante, eu passo para vocês, tá bom? Ó, vou postar lá no grupo, como de costume. Aqueles que não estão no grupo, é só solicitar quem me convidou para que você tenha a oportunidade também de participar do grupo. O grupo não é para ficar dando bom dia, né, boa tarde, nem nada, é só para receber o material e receber as postagens e um link também. Bom, Gênesis capítulo 1 diz: passado 2 anos completos, o faraó teve um sonho. Ah, interessante, tá vendo? Então, essa história de reis que sonha, que precisa da ajuda do povo de Deus, isso já aconteceu antes. E parecia que Faraó achava-se de pé junto ao Nilo. Guarda essa informação, junto ao Nilo. Agora volta lá para Daniel capítulo 2. Nós conhecemos a história de José. Então, José vai parar no Egito, porque seus irmãos fizeram aquela situação que vocês sabem, aquela lambança, assim como Daniel. José não tinha nada a ver com aquilo, Daniel também não. Daniel era um menino sério, gente. Mas como seus irmãos, eu digo o povo de Israel, o povo de Judá, havia pecado contra Deus ou deixado de ouvir a voz de Deus, agora Daniel é levado para a Babilônia, assim como José foi levado para o Egito. Perceba que a gente vê na história a história se repetindo, e aí a Bíblia vai dizer que o rei mandou chamar os magos, os encantadores, a mesma coisa que Faraó fez. Os feiticeiros, os caldeus, para que pudesse dizer para ele 2 coisas. O que eu sonhei e o que significa. Você já aconteceu isso com você, de você acordar de manhã, irmã Rosana, sonhar, ter um sonho, acordar de manhã, não lembrar o sonho? Não, mas você não vai mandar matar ninguém, porque você não lembrou o sonho. Mas Nabucodonosor, sim. Agora, por que isso chamou tanta atenção de Nabucodonosor, Mena? Por que, Cleide, que Nabucodonosor ficou, Nara, com essa preocupação, Dorinha? Simplesmente porque, para o babilônico,
eles eram adoradores de imagens, gente, de estátuas. Então, durante o dia, ele conversava com a estátua e ele achava que à noite a estátua, em sonhos, falava com ele. Então, quando o rei teve o sonho, ele não lembrava do sonho, na leitura vocês vão perceber, mas aquilo impressionou muito a mente dele. Ele falou: eu preciso saber que sonho foi que eu tive e qual é a interpretação. Ocorre que no reino, ninguém foi capaz de dizer para ele qual era o sonho e a interpretação. Vocês conhecem, olha, foi chamar essas pessoas, no versículo 3 diz, ó, o rei diz, ó, tive um sonho e para sabê-lo está perturbado meu espírito. Os caldeus disseram ao rei, em aramaico, ó rei, vive eternamente. O senhor fala o sonho para a gente, aos teus servos, e daremos interpretação. E o rei disse, não, uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas terão feito um monturo, mas se vocês declararem o sonho e a interpretação, recebereis de mim dádivas, nós conhecemos a história. O rei queria, Luísa, saber o sonho e a interpretação. Claro que, quando nós estudamos o capítulo 2 de Daniel, nós vamos perceber que, por misericórdia de Deus, esse rei teve o sonho e Deus deixou que ele ficasse com esse sentimento, com essa preocupação, mas não permitiu que ele lembrasse do sonho e da interpretação, porque Deus é que controla todo o universo. E havia algo de impressionante para acontecer nos dias de Babilônia. O fato é, o rei chegou e aí as pessoas chegaram para o rei, e no versículo 8 ocorre uma coisa interessante. Tornou o rei a dizer, né? O rei disse àquelas pessoas, ó, bem percebo que vocês querem ganhar tempo, porque vocês estão vendo que o que eu disse está resolvido, ou seja, Nabucodonosor não tinha paciência, ele percebeu que ele estava sendo enrolado. E aí ele disse que não ia dar tempo a ninguém, e de fato isso aconteceu. O fato é o seguinte, quando você abre a Bíblia, no capítulo 5, eu peço que vocês abram lá no capítulo 5, o capítulo 5 de Daniel vai falar sobre a escritura na parede. Aqui na escritura na parede, esse Belsazar, neto de Nabucodonosor. Por que eu estou pedindo para vocês ler o capítulo 5 agora? Porque vocês vão no versículo 4, uma informação importante que nós vamos precisar no capítulo 2. Diz assim o versículo 4 do capítulo 5. Vocês beberam vinho e deram louvores aos deuses de quê, gente? Ó, presta atenção na sequência, hein, Osana? Deuses de ouro, prata, bronze e de ferro. Onde é que você vê isso, gente? Nessa sequência que está aqui, ó. Ouro, prata, bronze e ferro. Na estátua. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Então, isso significa que essas pessoas, esses babilônicos, tinham sim suas divindades, não são divindades, nós sabemos disso, mas tinham estátuas com esses metais. E é por isso que Deus falou para aquele rei idólatra, utilizando de uma estátua de ouro, prata, bronze e ferro. Ele tinha uma mensagem especial. Assim como lá no caso de Faraó, Deus, como sabia que Faraó era adorador do sol, da lua, das estrelas, do rio, mostrou para ele em sonho que as espigas e as vacas saíam do Nilo, porque para ele aquilo era uma mensagem divina. Vocês observaram como Deus é misericordioso? Por isso que quando Deus fala com Israel, quando ele fala conosco, ele usa uma linguagem mais simples possível, para que nós possamos entender o recado. Eu falava pela manhã com uma amiga, e eu vou repetir aqui agora. A palavra de Deus, nós somos analógicos. Quando eu era garoto, na minha casa, nós tínhamos uma televisãozinha lá, coisa assim, viu, Mancibelli? E aí, eu sou mais velho, eu subia na casa para mexer na antena, aquelas antenas espinho de peixe. E aí, quando eu virava a antena, que a imagem aparecia na TV, um dos meninos gritava, Có, a imagem chegou. Aí eu ia com prego e colocava, que era para garantir a visualização do canal que nós queríamos assistir. O sinal era analógico, hoje em dia o sinal é digital. Porém, nós seres humanos temos uma antena analógica e o Espírito Santo, o sinal dele é digital, ou seja, ele cobre tudo. Ele está o tempo todo falando com você e comigo, ele quer o tempo todo comunicar-se conosco, mas infelizmente, por conta da nossa natureza e por conta dessa rotina maluca nossa, nós passamos a ser seres humanos analógicos, ou seja, nós temos dificuldade de ouvir a voz de Deus. Deus precisava falar com Nabucodonosor. E a forma como Deus fez foi dar um sonho de uma estátua. E a Bíblia vai dizer que o rei disse que não daria tempo a ninguém. E no versículo 13 diz assim, ó, saiu o decreto
segundo o qual deviam ser mortos os sábios, buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Daniel também é morto. Daniel chegou nesse lugar no ano 605, lembra? Na primeira invasão. E agora ele chegou ali e ele resolveu, no capítulo 1, ser firme ao lado de Deus. E agora surge um decreto para que todos fossem mortos, inclusive Daniel, que era descendente da descendência real. Era príncipe. Então Daniel falou, avisado e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda dos eunucos, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios, e disse, versículo 15, por que tão severo o mandato do rei? Então, Arioque explicou o caso a Daniel, e aí Daniel foi ter com o rei. E o que Daniel pediu ao rei, gente? Quando eu leio a Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia assim, estudando. Presta atenção. Cá em cima, no versículo 8, o rei diz assim, ó, bem percebo que vocês querem ganhar tempo. Mas no versículo 16, foi Daniel, o rei lhe pediu tempo. Ué, o rei não disse que não ia dar tempo para ninguém, por que ele deu para Daniel? Vocês estão entendendo o que aconteceu? No versículo 8, o rei diz, Nabucodonosor diz, não tem tempo para vocês. Mas quando Daniel chega na presença do rei, Daniel falou assim, rei, eu preciso de tempo. E o rei falou, beleza, filho, para você tem tempo. Sabe o que eu entendo aqui nessa história? Que Daniel era um servo exemplar. Que Daniel acordava de manhã, fazia suas obrigações, não ficava parado em serviço, ele buscava fazer sempre o melhor, mesmo sendo escravo. Ele procurava ser o melhor dentro da corte babilônica. E é por isso que Daniel conseguiu, junto com o responsável pela comida do rei, que ele tivesse uma alimentação diferenciada. E como o rei percebeu que Daniel era de fato alguém especial, e aí eu já pergunto para você: no seu trabalho as pessoas percebem algo especial em você? Na sua escola, com quem você convive, na sua família? Tem você sido um Daniel resolvido firmemente fazer o correto, não desviando nem para a esquerda nem para a direita, no sentido de que você não vai se envolver com nenhuma situação, nenhuma celeuma que vai expor o seu caráter diante das outras pessoas? Ou tem você buscado fazer exatamente o contrário do que fez Daniel? Daniel e os quatro amigos, e os três amigos, quatro homens, buscaram fazer a vontade de Deus. E quando Daniel se apresentou ao homem mais importante do mundo, naqueles dias, Nabucodonosor, o que Nabucodonosor fez? Deu tempo a ele. Não deu tempo a nenhum mago, nenhum encantador, a ninguém, mas a Daniel ele deu tempo, porque ele via que Daniel tinha outro espírito. E a Bíblia diz que Daniel foi e pediu misericórdia ao Deus do céu, está na sequência aqui, e sobre esse mistério, a fim de que ele e seus companheiros não perecessem com o resto do sábio de Babilônia. E aí diz Daniel, ó, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu e disse, Daniel, ele não tinha amor às suas opiniões, gente, isso é importante. Daniel era só está escrito. E ele falou: bendito é o Deus do céu. Ele tinha certeza que foi Deus que deu essa visão para ele, esse sonho para ele. Bendito o nome do Senhor Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Daniel enxergou isso. Versículo 26. É ele que muda o tempo, olha só. E as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Você acha que é seu voto que faz a diferença, né? Seu voto é de protesto, digamos assim? Não, irmão, calma. Quem estabelece rei, presidente, vereador, o que seja, é Deus. Claro que em uma situação ou outra existe a permissão de Deus. O fato é que esse homem, ele agradeceu a Deus por essa revelação e ele agora diz o seguinte, versículo 23, a ti, ó Deus dos meus pais, eu te rendo graças e te dou louvor, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Daniel, ele é muito humilde. Deus deu essa revelação para ele, revelou esse sonho para ele, esse mistério, como ele mesmo diz. E agora, irmãos, o que ele faz? Ele só louva a Deus. Não teve, ele não reteve para ele o conhecimento que Deus deu. Até porque naquela situação ele precisava falar ao rei, né? Versículo 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para exterminar o sábio de Babilônia. Entrou e lhe disse, ó, não mate o sábio. Olha o que Daniel fez, gente. Porque na hora que a bênção chegou para Daniel, ele correu para falar porque ele sabia que o decreto estava lá, em execução. Ele falou, não mate o sábio de Babilônia. Não mate o sábio de Babilônia.
e coloca-me na presença do rei, e eu vou revelar ao rei a interpretação. Aí presta atenção que Arioque fez. Ele chegou, depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse: ó rei, eu achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual vai te revelar o sonho ao rei, o sonho e a interpretação. Foi realmente Arioque que achou Daniel ou foi Daniel que procurou ele? Vocês observaram que não tem jeito mesmo que às vezes esse povo quer tirar uma vantagemzinha na situação? Ele corre e diz ao rei: ó rei, eu achei um. Achou não, amigo. Daniel se apresentou para você e assim Daniel estava à disposição de Deus para revelar ao rei aquilo que o rei precisava saber, porque a mensagem era mais importante para nós que estamos aqui do que para o próprio rei, no sentido de que essa mensagem alcançou todos os reinos desde Babilônia. E o rei, então, Daniel se apresentou, respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era o nome que ele colocou, o nome do seu Deus lá, né? Beltesazar, podes tu fazer saber o que vi no sonho e sua interpretação? O rei perguntou para Daniel. E Daniel respondeu na presença do rei, o mistério que o rei exige, não existe encantador, nem mago, nem astrólogo que pode revelar ao rei, mas há um Deus no céu. Eu gostaria de perguntar para você, quando você passa num concurso e alguém te elogia, você diz isso? Há um Deus no céu que me deu essa vitória. Quando você compra um carro, uma casa, uma bicicleta, uma televisão, um celular novo, você consegue enxergar que foi Deus que lhe deu? Porque Daniel enxergava, gente, isso. E aí Daniel diz que o mistério ninguém poderia revelar, e que é um Deus do céu, qual revela o mistério. E aí ele começou a dizer o seguinte: o teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são esses. E aqui entra a lição de hoje. Estando tu, rei, no seu leito, surgiram nos teus pensamentos um mistério a mim foi revelado, no versículo 30. Não porque haja em mim sabedoria mais do que os outros viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse as cogitações da tua mente. Aí Daniel fala: você estava vendo, e eis que uma grande estátua, percebe? Uma grande estátua, que imensa e extraordinário esplendor, estava em pé diante do rei. Deixa eu colocar aqui a parte da estátua. Aqui está a estátua. Então, ele viu essa estátua, ou algo semelhante, né? E aí o que aconteceu? Nessa estátua, na sequência diz, extraordinário esplendor, eu estou lendo o versículo 31, aí vamos direto ao assunto, a cabeça era de ouro, ó, a estátua, a cabeça era de ouro. É claro que na igreja, todas as crianças sabem disso, mas nós temos pessoas aqui agora e pessoas que vão assistir depois que não sabem, gente. Então, por isso que eu estou dando esse destaque. Então, cabeça de ouro, aí ele vai dizer, olha só, a cabeça de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze e as pernas de ferro. E ele diz, olha, e os pés eram uma mistura de barro e ferro. Mas nós sabemos que barro e ferro é uma mistura fraca, digamos assim. Você que está me ouvindo aí agora, pare e pense se você tinha coragem de estar dentro dessa casa que você está, se ela só tivesse barro e ferro em sua fundação. Eu acho que ninguém ficaria em uma construção assim, né? Nem eu. E aí eu pergunto para você, se você não tem coragem de ficar numa casa, essa pergunta eu sempre fiz quando eu estava nas casas dando estudo bíblico. Se você não tem coragem de ficar nessa, presta atenção na pergunta que o Espírito Santo te faz. Se você não tem coragem de ficar nessa casa que você está agora, se ela só fosse feita de barro e ferro, até porque você sabe que barro e ferro não sustenta nada, por que que você coloca toda essa esperança nesse mundo? Por quê? Você entendeu que essa estátua não tem firmeza nenhuma? Quando nós estivermos estudando Daniel 7 e Apocalipse capítulo 13, você vai se surpreender com o que Deus tem para falar para você sobre esses metais e sobre os animais que vêm aí. Daniel falou: olha, a estátua é assim, rei. E aí, claro que o rei ficou feliz quando Daniel falou para ele no versículo 36: este é o sonho e também a sua interpretação. Tu, ó rei, rei de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino. Está vendo o que Daniel falou? Nabucodonosor, você não é o bom, não, tá? Deus te deu o reino. Deus permitiu que você chegasse onde você chegou.
poder, a força e a glória, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens. Aqui fica claro que Deus entregou a Nabucodonosor, não foi ele que conquistou. Deus entregou os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo, aves do céu, para que você domine sobre todos eles. Você, Nabucodonosor, ou o seu império é o cabeça de ouro. Mas depois de ti se levantará outro reino que é inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, que vai dominar sobre toda a terra, e o quarto reino será forte como o ferro. Pois assim como o ferro quebra e esbagaça tudo, ele também vai fazer isso, assim ele fará em pedaços. Ele vai arrebentar com tudo que tiver na frente, em outras palavras, né? Quanto ao que você viu dos pés e dos dedos em parte de barro e em parte de ferro, esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele firmeza de um lado e, como ele é misturado com ferro, e o lodo, como aqui está dizendo, fraco de outro lado. Assim como os pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será fraco. E aqui Daniel continua explicando tudo ao rei. E aí Daniel diz o que é mais impressionante. Um dos, né? Quanto ao que você viu do ferro misturado com barro, eles vão tentar se misturar, se ligar com o casamento, mas eles não vão conseguir. E disse Daniel no capítulo 40, no versículo 44, nos dias desses 10 reis, o reino do céu, o Deus do céu, vai suscitar um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esse reino vai destruir tudo, todos os outros reinos, e ele vai subsistir para sempre. Como você viu, Nabucodonosor, que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou de baixo para cima, ou seja, ela bate no ferro, ela arrebenta. Olha só como Daniel colocou agora a ordem. A ordem está inversa, irmãos. Presta atenção, ó. Ferro, bronze, barro, prata e ouro, ou seja, misturou, todos os reinos foram destruídos pela aquela pedra que é lançada sem mãos humanas. Vamos para a nossa estátua, porque eu digo todas as vezes que eu vou estudar, e aqui tem vários dos alunos com os quais estudei presencialmente, e a Daniel capítulo 2 é o índice das profecias, ok? Bom, aí nós temos que ir para a história da humanidade. Se Daniel deu a dica, e eu não quero avançar para o capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, vamos passo a passo, a cabeça de ouro, Daniel falou, é o rei Nabucodonosor ou o Império Babilônico. E esse rei governou o mundo, vocês vão receber esse material, do ano 605 até o ano 539 a.C. Esse foi o Império Babilônico. Os babilônicos eram conhecidos por sua riqueza e por sua capacidade de ostentar. Grava essas palavras, tá? Era um império soberbo que no capítulo 5 incentivava a ociosidade. Então, esse reino cai justamente porque ele, infelizmente, Nabucodonosor pensava que o seu reino seria eterno, aí fez uma estátua. Nós vamos estudar no futuro sobre isso. Mas o Império de Ouro foi do ano 605 a 500, 605 a 539 a.C. Você que entrou aqui agora, ou que não pegou as aulas anteriores, vai ter um momento que nós vamos precisar recapitular alguma coisa. Mas há algo que eu preciso te dizer agora. Você prestou atenção que o mundo já teve o ouro como metal, mas hoje não passa de ferro e barro? Pense nisso, tá? Depois nós temos agora o reino que sucedeu após a queda de Babilônia. Babilônia foi conquistada pelos medos persas no ano 539 e governou de 539 até o ano 331. Então, a cabeça de ouro representa a Babilônia, a parte de prata representa os medos persas, né? E nós temos agora o reino de bronze. E você vai achar impressionante quando nós estivermos estudando Daniel a partir do capítulo 8, que Daniel vai citar os reinos nessa sequência que eu estou falando para você. Depois nós temos o Império Grego, que foi do ano 331 até o ano 168 a.C. Olha, gente, presta atenção que eu vou mostrar para vocês agora um mapa. Babilônia governou toda essa região aqui. Babilônia governou a Síria, aonde era Israel, Moabe, Adom, Amon, o Egito e parte de onde hoje é o Irã.
Quando Babilônia caiu, os medos persas eles tiveram um espaço territorial de conquista maior ainda. Depois dos medos persas, aí vem o Império de Bronze, que é representado pelo quadril. E nós temos aí a Grécia, que governou o mundo. Olha a Grécia onde ficava, aqui em cima, onde nesse mapa é chamada de Macedônia. Então, Alexandre o Grande, que foi o seu rei, filho de Filipe, né? Ele conquista todo toda essa parte que nós conhecemos e de onde extrai tudo que está escrito na Bíblia. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Essa região aqui é onde acontece o Êxodo, ali é onde vocês estão vendo do Egito a Israel, é onde acontece a história dos reis de Israel, dos reis de Judá. Depois o povo de Deus sai do Egito, conquista Canaã, estabelece o seu reino, é levado cativo para a Babilônia. O Israel do Norte, que é a parte marronzinha que fica acima, foi levado para a Síria. Então, toda a história que nós conhecemos da Bíblia ocorre ali naquela região do Oriente e também na Europa. Depois da Grécia surge o Império Romano, que é representado pelas pernas. E Roma governou o mundo do ano 168 até o ano 476 depois de Cristo. 168 antes de Cristo, 476 depois de Cristo. Roma governou toda essa área que vocês estão vendo aí, o Império Romano. Por que o Império Romano é descrito como o Império de Ferro? Porque foi Roma que matou Cristo. Foi Roma que destruiu o segundo templo. Foi Roma que matou todos os discípulos. Foi Roma que matou muita gente no período das perseguições. Foi Roma que dizimou todos os discípulos, exceto João, que morreu, segundo a tradição, pela idade, né? Irmãos, não tinha outro metal para descrever o Império Romano a não ser o ferro. Mas a Bíblia não termina a história de Daniel capítulo 2 aí. Aí nós temos aqui, ó, os pés, que é uma mistura de ferro e barro. E o que aconteceu nesses dias? Quando Roma foi conquistada pelas tribos bárbaras, que estavam descendo da região germânica, então o reino de Roma foi dividido em 10 pedaços. Nós tínhamos os francos, uma tribo bárbara, né? Que hoje nós conhecemos a França, então os francos montaram a França, os alemães montaram a Alemanha, esses são os 10 reis, tá? Ó, o meu microfone está no máximo aqui, irmão João. Dá uma olhadinha, pode ser o seu aí. Os anglo-saxões fundaram a Inglaterra, os lombardos fundaram a Itália, os burgúndios fundaram a Suíça, os suevos, Portugal, e os visigodos fundaram o país em que eu estou vivendo atualmente, a Espanha. Então, 10 tribos dividiram Roma em 10 pedaços. O império foi dividido em 10 partes. Claro, aí você vai dizer, mas irmão Prade, você falou 7, e os outros 3? Os outros 3 são os ostrogodos, os vândalos e os érulos. Esses foram extintos em algum período da história. Os érulos foi extinto no ano 493 depois de Cristo, ou seja, depois da queda de Roma, que foi no ano 476. Não esqueça as datas. Aí você tem, depois da extinção dos érulos, você tem a extinção dos vândalos, no ano 498, e o último a ser extinto foram os ostrogodos, no ano 538. Essa data é importantíssima para o estudo de Daniel e Apocalipse. No ano 538, alguém extinguiu os ostrogodos, e nós vamos ver nos próximos dias. Bom, quando Daniel viu isso, Daniel falou para o rei, ó rei, esse último reino aí é um reino fraco por um lado e forte pelo outro. Mas há uma coisa interessante no versículo 35 em diante, ele fala, mais à frente ele vai dizer, o ferro misturado com o barro significa que esse reino vai ser forte por um lado, fraco pelo outro, e eles vão tentar se unir através de casamentos. E olha que interessante, o imperador Guilherme II da Alemanha era filho de Federico III da Prússia e da princesa Vitória da Grã-Bretanha. Já a princesa Vitória era tia da imperatriz Alexandra, que era casada com Nicolau II da Rússia e irmã de Eduardo VII, rei da Inglaterra. Vocês observaram o que aconteceu aí? Teve um momento na história da Europa que os reis tinham todos conexões. Eles eram de alguma coisa, de alguma forma ligados entre si, mas eles não conseguiram unificar o reino de Roma,
que está dividida até os nossos dias. É claro que hoje a Europa tem uma moeda em comum, eles buscam fazer essas ligações entre eles para que eles possam, digamos assim, voltar a ser grande. Aí vocês conhecem a história. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler tentou fazer isso, não conseguiu. Napoleão, na Revolução, ali nos períodos da Revolução da França, tentou fazer isso, depois não conseguiu. E ninguém vai conseguir unir esses 10 reis. Por quê? Porque está escrito. E Deus disse, Deus disse para a gente que nesse momento, a história da humanidade, em que nós estamos vivendo os 10 reis, nós vamos receber uma boa nova. A história não termina aqui. A história termina com a estátua sendo esmagada por uma rocha. Ou seja, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, criatura, que está me ouvindo agora. Você que é filho e filha de Deus. Você já está com a mala pronta? Tu já separou suas coisas importantes? Ué, Arlita, não falaram para tu não que tu vai mudar de endereço? Tá sabendo não, Eliana? É de Nólia e os outros que estão aqui. Você vai mudar de endereço no dia destes reis. Deus, Mas, lá no irmão, céu, preparando o lugar para você. E a qualquer momento ele vem te buscar, porque ele vai estabelecer, segundo o que está escrito em Daniel capítulo 2, um reino eterno. Amém, Meus amém. irmãos, é no dia desses reis que nós estamos estudando aqui em Daniel 2, que Jesus vai voltar e estabelecer o seu reino que não passará. Quando o rei Nabucodonosor ouviu essa história, ele ficou encantado com a sabedoria e com o domínio e o conhecimento que Daniel estava tendo de toda aquela visão que ele tinha tido durante a noite. Sabe, irmãos, você não precisa se preocupar com o que está acontecendo em nossos dias. Você olha para o mundo e você só vê confusão. Parece que não tem um Deus no céu controlando, né? Mas tem. Sabe o que Deus está fazendo agora por mim e por você? Nos dias de Israel, quando eles eram as 12 tribos unificadas, teve um rei chamado Balaque e contratou um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E a Bíblia descreve que quando Balaão chegou para amaldiçoar, Deus não permitiu. E Balaão precisou abençoar o povo de Deus. Você sabia que enquanto você dorme, muita gente quer amaldiçoar você? Mas o anjo do Senhor acampa-se ao teu redor e te livra. Sabe o que isso significa? Que você não precisa ter medo, que daqui a pouco nós vamos para o lar. A pedra de Daniel, capítulo 2, é a volta e o reino de Jesus. E ele vai esmiuçar o ouro, a prata, o bronze e o ferro e todos os reinos que nesse momento se encontram em nosso mundo. Eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Vocês observaram que os anglo-saxões, essa tribo, foi a tribo que deu origem à Inglaterra? Aí você precisa entender que foram os ingleses que fundaram os Estados Unidos da América, que tem muita coisa a ver com Daniel e Apocalipse, especialmente Apocalipse, porque é em Apocalipse que ele entra no cenário. Então, os anglo-saxões, uma das tribos que dividiu Roma, agora, depois de algum tempo, durante o período que nós vamos estudar, nós vamos ver que ele aparece na profecia agora como os Estados Unidos da América. O pai que deu origem, os pais da América são os ingleses, e assim nós vamos entender por que os Estados Unidos têm uma grande participação na profecia, especialmente de Apocalipse. Também, e aí eu preciso informar isso para vocês, os suevos, eles fundaram Portugal. E o país em que vocês estão agora, a maioria, o Brasil, é filho de Portugal. Então, nós precisamos entender que existe, sim, uma conexão entre os países que estão hoje em evidência, ou pelo menos que a sua existência permanece, e aquelas tribos que foram as tribos iniciais na divisão dos reinos ou do reino de Roma. Queridos amigos, a mensagem de Daniel, capítulo 2, é uma só. Deus está no comando.
Ele é o Criador. Todas as coisas estão sobre as suas ordens, sobre o seu controle, sobre o domínio de Deus. E nós que aqui estamos, precisamos todos os dias entender que nós somos peregrinos e que nós estamos aqui de passagem. Você já arrumou sua mala? Daqui a pouco Jesus vem te buscar. Sabe qual é a sua mala? O seu caráter. Você precisa ser como Daniel, se manter firme ao lado de Deus, independente das circunstâncias, porque em breve Jesus vem te buscar. E a oportunidade que você não pode deixar passar é a oportunidade de agora de você fazer como fez Daniel, independente das circunstâncias, resolver firmemente fazer a vontade de Deus. Daniel 2 diz para mim e para você que esse mundo já foi ouro, já foi prata, já foi bronze, já foi ferro, mas hoje ele está completamente fragilizado. Saúde fragilizada, filosofia fragilizada, religião fragilizada e o direito fragilizado. Lembre-se, religião, direito e filosofia. O mundo hoje é dominado pela filosofia grega, pelo direito romano e pela religião babilônica. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós. A pedra está chegando e você e eu precisamos estar prontos. Porque se você não se lançar sobre essa pedra vai se lançar, será lançada sobre você. Deus tenha misericórdia de nós. Que nós sejamos Amém. batizados pelo Espírito Santo para estarmos Amém. prontos para daqui a pouco mudarmos Amém. de habitação, mudarmos de endereço. Agora tem outro detalhe. Deus vai nos levar para o céu para ficar com ele durante 1000 anos. Quando eu dou estudo bíblico, eu sempre falava isso. Não esqueça que isso é um período de férias. Então você vai ter férias de 1000 anos no céu. Mas férias só é dado para quem trabalha. O que você tem feito para promover o reino de Cristo? Essa pedra que está chegando para modificar todas as coisas. Você tem dado estudo bíblico? Você tem orado por alguém? Tem buscado ajudar alguém? Tem buscado fazer a vontade de Deus? Se você não tem, procure fazer hoje alguma coisa que você possa fazer para promover o reino de Deus. Eu estava quieto na minha casa, dava o meu estudo bíblico normalmente, passava essas lições que eu tenho passado para vocês aqui, até que um dia uma amiga me ligou, Heloísa e a Aurenice e outras pessoas incentivaram, falou, coragem, posta. Eu falei, mas são coisas simples, nós só estamos lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, comparando texto com texto, buscando na história passada de Israel se alguma coisa aconteceu semelhante a isso, e nós vimos que aconteceu no dia de José, mas eu entendo, depois do conselho e da orientação delas, que é importante fazer isso. Quem sabe se uma pessoa daqui a pouco não vai entrar no YouTube e entender um pouco melhor a história de Daniel 2, algum irmão nosso de outra denominação, e vai começar a estudar melhor e perceber que esse mundo não tem alternativa. Esse mundo chegou ao fim. Nós estamos nas pontas das unhas da estátua de Daniel 2, ou seja, nós estamos no fim do tempo do fim. Só que nós é que precisamos estar prontos, porque na hora que Jesus voltar, ele vai separar todos os habitantes desse planeta, todas as pessoas que já passaram aqui por dois grupos, não tem o terceiro. Vinde benditos do meu Pai, para aqueles que vão passar as férias no céu, o afastável de mim maldito, aqueles que vão permanecer mortos aqui nessa terra durante 1000 anos, que é um assunto que nós vamos estudar nos próximos dias. Que Deus abençoe a todos. Eu vou tirar essa apresentação aqui e vou colocar rapidamente a apresentação da semana passada só para recapitular um assunto, mas agora eu gostaria de perguntar para você se você tem alguma coisa que quer perguntar ou que quer falar, essa é a sua oportunidade, tá? Aurenice, é só levantar a mão que ela vai abrir o microfone e aí você vai poder participar. Alguém aqui quer falar alguma coisa? Quer comentar algo? Não Eu entendeu? Quer quero. perguntar? Esse é o momento. Eu. Diga. Um pequeno testemunho. Pode falar, minha É, irmã. a minha irmã caçula, ela mora em Goiânia. E esses 10 dias de orações, coloquei o nome dela, em nome de outra irmã minha, e meu filho, nora, neto. E para a honra e glória do Senhor, eu venho falando com ela de Deus.
E aí, no primeiro dia de oração, ela já foi à igreja e no sábado ela aceitou Jesus como seu único Salvador. Eu estou muito, muito feliz. Graças a Amém. Deus. Amém. Elisângela, Amém. eu peço aos Amém. irmãos que, nas suas orações, aquele que sentiu o desejo de orar por ela, para que ela permaneça firme, que o Espírito Santo venha fortalecê-la e que ela não desista nunca dos caminhos de Jesus. Amém. Estou Amém. muito Amém. feliz, muito feliz. Estou feliz. Só, só recapitulando o que eu falei a semana passada, nós vimos na Bíblia, dá um Deixa eu exemplo para fazer você ver, ó. Diga, quem está falando? É Flora. Essas Diga, irmã datas, Flora. essas datas que você falou, ele está na aula, aí no cronograma da aula? Vai, Porque vocês vão receber todo esse material, irmã, com data direitinho, com figuras, para facilitar a compreensão. Pode ficar tranquila que, se eu não postar, hoje eu não consigo mais postar, mas amanhã, se Deus quiser, eu já coloco no grupo. E quem estiver aqui, que não estiver no grupo, basta falar e nós vamos colocar no grupo para que receba o material também. Eu vou pedir a tá vocês, bom. porque o tempo acabou, mas eu vou pedir 4 minutinhos só para explicar uma coisa que eu falei, preciso recapitular para vocês memorizarem. Presta atenção no que eu vou falar agora. Terminou, irmã Flora? Posso seguir? Pode. Olha só, quando eu tratei da expiação com vocês na semana passada, eu falei que ela acontecia no dia 10 do sétimo mês. E que na expiação eram separados dois animais, dois bodes. Um bode para o Senhor, está tudo bem, é isso mesmo, não tem nenhuma coisa a mudar. A única coisa que eu preciso dar ênfase para vocês é que na hora que vocês estiverem, eu for explicar a Bíblia para alguém, por favor, lembre-se de Gênesis capítulo 3. O que aconteceu em Gênesis capítulo 3? No início do capítulo, você vê uma serpente. E essa serpente mente para Eva. Naquele momento, a serpente mentiu, iludiu Eva, enganou Eva, e Eva comeu o fruto. Nós conhecemos a história. Essa serpente, no Apocalipse capítulo 2, representa o inimigo. E quando Deus aparece para conversar com o casal, ela é maldita. E ela fica lá, ela permanece viva para morrer em algum momento. Mas o cordeiro, ou o cordeiro no mesmo capítulo 3, ele morre em substituição aos nossos pais. Então, naquele dia, teve sacrifício. Quando Deus chegou no momento que Deus chegou no jardim para conversar com os dois, houve ali o mesmo princípio que é adotado em Levítico 16, que nós estudamos a semana passada. Um diálogo entre Deus, Adão e Eva. Deus investigou, depois Deus comprovou, e depois Deus deu a sentença. A sentença foi dada para os nossos pais e também para a serpente. Então, a serpente foi amaldiçoada naquele mundo. No dia da expiação, irmão João, tem dois animais, dois bodes. Um bode participa da expiação, ou seja, ele morre para que com o sangue dele seja feita a limpeza, a expiação dos pecados e a limpeza de todos. Então, sobre a cabeça desse bode era confessado os pecados, e esse bode era sacrificado. Então, acabou o ritual da expiação, era retirado as cortinas, tudo, e colocado em cima do bode vivo. O bode morto representa Jesus, o bode vivo representa a serpente. Lembra? E esse bode vivo, juntamente com as cortinas, tudo que ele estava sujo, é encaminhado depois que o sacerdote coloca a mão dele e fala os pecados que o povo cometeu, ele é enviado ao deserto para morrer. Representa justamente o inimigo de Deus. Que nos dias que Jesus voltar, e eu vou antecipar rapidinho para vocês, Jesus leva o seu povo para o céu e nós estaremos lá em nome de Jesus, e o inimigo vai permanecer na terra durante 1000 anos. Aquele sacrifício do dia da expiação, em que o bode morria em perdão dos pecados, representa Cristo. O bode vivo era oferecido a Azazel, ou era para Azazel. Esse bode representa o inimigo que vai permanecer vivo durante 1000 anos, nesse mundo que não é um deserto, mas vai ficar um abismo, que foi o que nós estudamos na primeira lição do nosso estudo aqui virtual. Que Deus abençoe a todos e que a expiação, você entenda claramente que nesses dias da expiação, existe uma série de reformas que você precisa fazer, porque na expiação, nos dias dos judeus, era um dia completamente especial. A veste do sumo sacerdote era diferente, tudo era diferente, porque tudo representava a Cristo.
E lá no Éden, presta atenção no que eu vou falar agora. Estude Gênesis 3 com Levítico 23, com Levítico 16, e depois você vai estudar Gênesis 3 com Apocalipse 3, e você vai ver que naquela hora que Adão pecou, ele ficou pobre, cego e nu. Por que, coragem? Porque Adão perdeu o seu domínio sobre todas as coisas. Então ele sai do Éden pobre. E nós sabemos que eles estavam nus. E Deus confeccionou vestes para que eles se vestissem. E eles ficaram cegos, a cegueira espiritual. Agora Adão não tinha mais acesso às coisas de Deus, ele ficou fora do jardim. Ele ia adorar a Deus na porta do jardim. Só que quando você vai para Laodiceia, você vai ver a mesma situação. Laodiceia é pobre, cega e nua. Laodiceia não enxerga, Laodiceia está nua, Laodiceia não tem nada. Exatamente o que aconteceu com nossos primeiros pais. Pecaram, foram expulsos do Éden nessa condição. E aí qual foi a solução de Deus para Adão e que vai ser a solução de Deus para a igreja de Laodiceia? A mesma, irmãos. Vestes, ouro refinado e colírio. A mesma situação. Agora tem algo mais interessante também. Quando você faz essa comparação, esse paralelo, você vai perceber uma coisa interessante. Quando Deus chegou na porta do jardim, Adão não estava lá. Era a viração do dia, o pôr do sol. E Jesus perguntou: Adão, você está onde? Quando Cristo vai para Laodiceia, ele diz: ó, e eis que eu estou à porta e bato. Cristo só está batendo na porta do coração de todos nós que estamos vivendo nesses dias. Nós não somos Laodiceia, amém? Porque nós estamos buscando o batismo do Espírito Santo. Mas esse é o período de Laodiceia. Laodiceia significa o povo do juízo. Lá no Éden, nós sabemos que houve um juízo investigativo, enfim, houve todo aquele ritual. Nós estamos na mesma condição. E o Cristo que nós amamos, ele foi colocado, infelizmente, para fora da igreja de Laodiceia. Então, a solução do Gênesis é a mesma solução do Apocalipse. Vestes, ouro refinado e colírio. Você precisa voltar a enxergar, irmão. Você precisa voltar a estar vestido. Você precisa voltar a ser príncipes e princesas de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós possamos entender claramente. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto quando nós estivermos estudando Daniel capítulo 8. Mas eu precisava reforçar isso, porque eu deveria fazer no início, mas acabei entrando direto em Daniel capítulo 2. Não se esqueça, nós estamos vivendo no dia da expiação. E no dia da expiação, nós precisamos de veste, colírio e ouro. É claro que mais à frente nós vamos entender perfeitamente isso. Que Deus abençoe sua vida. Esse é o momento que aqueles que querem participar podem participar. Participação curta, porque nós precisamos ir para a igreja e já são 6 horas e 17 minutos. Por favor, se alguém quer comentar, esse é o momento, levante sua mão e abra o microfone, por favor. Dora? Oi, Dora, pode abrir seu microfone e falar. Oi, Coragem, boa noite. Eu tenho uma dúvida só aqui, sobre a expiação. Quando Sim, levavam os dois cordeiros, você disse que quem fazia o sacrifício do cordeiro era vamos dizer assim, o pecador, o homem que levava, né? Eu assisti a última aula sim, pelo sim, YouTube. Eu sim. só fiquei na dúvida, é uma pergunta besta. Naquela época, então, Não, não tem pergunta besta aqui não, Dorinha. Pode perguntar, fica à vontade. naquela época, só quem fazia de levar o cordeiro era só o homem que representava a família toda em relação ao pecado? Porque não se via mulher, né? Pelo menos nos filmes nem se fala nisso também, né? Ó, que pergunta inteligente, viu, Dorinha? Houve um período, Dorinha, tá vendo o que é pergunta inteligente? Em que, de fato, um período ali dos patriarcas, os homens que levavam esse cordeiro, Dorinha. Mas se você lembrar bem, você vai ver que as filhas de Zelofo, deixa eu abrir aqui onde é que está escrito, que é para ler para você, é uma outra situação, mas que pode esclarecer isso para você, tá? Deixa eu abrir Tá aqui bom. rapidinho. E aí vocês vão entender que é, o reino de Deus estava aberto a quem zelou. Você vai ver aí, Dorinha, em Números capítulo 36, versículo 10. É claro que isso aqui trata de herança, mas talvez possa elucidar seus pensamentos. Diz assim, ó, eu vou ler a partir de
Eu vou ler a partir do versículo 7. Diz assim, 36, 7 de Números. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma a sua herança, como o Senhor ordenou a Moisés. Assim fizeram as filhas de Zelofeade. Essas meninas não tinham irmãos. E se elas casassem com outras pessoas, elas iam perder parte da sua herança. E Deus não queria que isso acontecesse. Então, imagine uma viúva, Dorinha, ela ia ficar sem sacrificar, sem levar seu cordeiro, entendeu? Imagine em outras circunstâncias. Então, a Bíblia, aqui eu não vou ter agora, pelo menos eu não lembro de uma pessoa fazendo o ritual, uma mulher, mas a gente tem, por exemplo, Ana, que levou seu filho, lembra? Ela levou seu filho, ela sempre levava uma túnica, então ela estava ali sempre perto de Samuel, foi uma bênção, e assim por diante. De fato, a responsabilidade de sacerdote naqueles dias, Dorinha, era do homem ou do filho mais velho. Mas quando a mulher não tinha o marido e nem filho, ela não podia ficar sem saber se eu quero o sacrifício. Porém, tem outro detalhe, Dorinha. Aquele sacrifício que eu falei para vocês, que era o ritual diário, que acontecia 9 da manhã e 3 da tarde, alcançava também essas mulheres, entendeu? Ou seja, o sacerdote fazia o sacrifício, ela estava na casa dela, eu estava distante, eu não morava perto do santuário, perto que eu falo distante mesmo, não é como nós hoje. Choveu, não vai na igreja. Isso não existia no dia de Israel. Ah, eu estou com um pouquinho de dor de cabeça. A dor de cabeça está chegando lá em São Paulo. Eu moro na Bahia, não vou na igreja. Peraí, irmão. A igreja é lugar de cura. Como é que você vai ficar doente em sua casa? Se a igreja é do lado da sua casa, vai para a igreja, irmão. O lugar de crente é na igreja. Então não tinha isso no dia de Israel. As pessoas deixavam suas casas na festa dos tabernáculos. Está ouvindo, Flora, irmã Flora? Ó, na Páscoa, e na festa dos tabernáculos, nas primícias, eles saíam, iam para Israel. E aí, principalmente, eu acho isso maravilhoso, Edvan, porque eles iam cantando, Dorinha. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha que bênção, irmãos! Eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Olha que bênção, Cibele! E hoje, Cibele, a gripe está chegando em Salvador, a pessoa mora no Rio de Janeiro e fala, vou na igreja. Para com isso, crente. O lugar de crente é na igreja. Então, Dorinha, depois eu posso pesquisar melhor para ver se eu encontro um exemplo na Bíblia, mas eu entendo que o sacrifício diário também alcançava essas mulheres que às vezes não tinham ninguém para que pudesse representar suas famílias para ir lá participar do ritual, tá bom? Deus abençoe você. Mais alguma coisa, Dorinha? Não, só isso mesmo. Obrigada. Ainda bem que hoje, Dorinha, basta você fechar os olhos, né? Olha que bênção. Não é? Verdade. Mais alguém? Ou eu já posso encerrar? Sibeli, você quer comentar? Rapidamente, a palavra é sua. Coragem. Não é dentro do contexto, mas é dentro da palavra. Tem uma promessa né, pelo menos eu entendi como promessa, será salvo tu e tua casa. Sim. Quando tu não está certamente nos caminhos, mas também não está fazendo nada de errado, né, nada de mal. E uma mãe está clamando por ele, está buscando por ele. Se Jesus voltar, esse filho vai Ó, irmã Sibeli, veja bem, eu fui ali pegar um livro para mostrar para a senhora, mas eu vou mostrar no particular. A senhora vai gostar do que eu vou te mandar hoje. Fique tranquilo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês que estão me ouvindo agora. Está na Bíblia. Quando. Para e pensa agora, Palmira. Vamos pensar um pouquinho rapidinho. Nós estamos agora em 30 e poucas pessoas. Quando Deus disse haja luz, demorou um dia para a luz aparecer? O que vocês acham? Ou foi instantâneo? Não, foi Deus é poderoso, irmã Sibeli. Faça a sua parte, ore por seu filho e todos que aqui estão. Pode continuar orando, que ele vai salvar. Só tem uma chance de uma pessoa se perder, gente. É se ela chegar e falar, Deus, olha, eu lhe agradeço. Sabe, eu não quero ir para o céu. E aí sim, infelizmente, essa pessoa vai ficar por aqui.
Mas se ela der um sinalzinho de esperança, como o ladrão na cruz, no último segundo, como diz o pastor Burão, aquele ladrão recebeu duas bênçãos: a salvação e logo depois ele descansou. A certeza da salvação e o descanso. E aquele rapaz, inteligentíssimo, um dia vai ressuscitar e ele vai abraçar Jesus e dizer: Senhor, que bênção, né? Não tinha nenhuma evidência que o Senhor era Deus ali na cruz. O Senhor estava igual a mim, com os braços abertos, o Senhor pregado na cruz e ele amarrado. Provavelmente deve ter sido assim. E aí ele vai dizer: Eu enxerguei no Senhor, meu Salvador. Obrigado, Jesus. E outras pessoas, né, os fariseus que lá embaixo estavam, conheciam tudo de Bíblia, deixaram passar a oportunidade, irmão. Por isso que eu falo para vocês de noite. Essas premissas que nós temos que lembrar aqui, Sibeli, está no material de vocês, ó. No nosso estudo, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar prioridade aos testemunhos revelados. Se não está revelado, não tem como. A nossa interpretação, ela é bíblica. O processo é cíclico, ou seja, o que aconteceu no passado pode acontecer no futuro. Nós acreditamos no princípio da alvorada, ou seja, o conhecimento nosso é progressivo. Uma vez que nós aprendemos, nós precisamos discipular. Outros amigos que aqui estão, nós chamamos isso do desaguar, né? A sexta coluna, nós vamos respeitar os profetas e a Bíblia, ou seja, a luz menor e a luz maior. E o principal, que eu considero um dos principais, das principais premissas, essa daqui, a sétima, ó, humildade. Nós precisamos ser humilde quando nós nos apresentarmos diante de Deus, tá bom? Eu te mando que... Deixa eu explicar por que eu vou passar para ela. Porque é um material que é um material extra-Bíblia. E eu já disse para vocês que aqui é só Bíblia, tá bom? Beleza, irmã Cibele? Eu acho que alguém levantou a mão aí, eu não sei quem foi. Ah, não, não tem mais nenhuma mão erguida. Bom, eu agradeço hoje a presença aqui de Tati, de Júnior, de Ruth, de Rogério, de Palmira, de Núria, Neide, Nara. Oi, Nara, você não me ligou mais para a gente estudar, hein? Da minha mãe, de Fernanda, de Mena, Marinete, Mabi, Luzia, Irene, João, Jarles. Obrigado pela sua presença, gente. Giza, Flora, Euclênis, Elisângela, Elizabeth, Eliana, Edivan, meu amigo Edivan, Ednólia, Edjane, Dora, Dodora. Olha, Dodora, você está aqui, menina? Cristina, Cleonice, Cleidiane, Arlita, Cibele, Ângela, Ana Rosa, Dodora, já falei, Heloísa, minha amiga e minha secretária Aurenice, a melhor secretária do mundo, e eu acho que Dodora quer falar alguma coisa, que ela abriu o microfone, essa é a oportunidade, Dodora. Não há mais ninguém? Então vou orar, hein? Para encerrar a live. Bom, então, Nara, por favor, Nara, dê seu testemunho. Para mim está sendo abençoador. Eu tenho aprendido cada vez mais e só tenho a Sim. agradecer a Deus pela sua vida, né? Sua disposição para conosco. E essa semana a Amém. gente fala mais. Já estou em casa, a gente estuda Amém, mais. amém. Eu já falei isso em outras lives e eu sei que Nara não se importa. Gente, por que que Nara ela dá esse depoimento? Eu não sei se você sabe, Nara ela é batista, ok? Então, por isso que isso é muito novo para ela, né? Eu acho que você nunca ouviu falar disso na sua igreja, né, Nara? Não, não. E essa Então, profundidade para mim está sendo assim, eu digo, hã? Coisas que eu nunca imaginei, sinceramente, para mim hoje está sendo uma grande bênção estar vendo tudo isso, né? Eu agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, pela vida de Mari, que ela começou a fazer essa liberação para mim. Ela começou suavemente, né, colocando palavras assim que vieram a mim aguçar a curiosidade e buscar estudar mais. Núria também conversa comigo, e isso me fez buscá-los para tentar estudar mais. amém, amém. Gente, vamos orar pelos nossos irmãos que aqui estão. Eu tenho o pessoal do Pentecostal aqui, tenho a Nara que é batista, tem um pastor da Igreja Assembleia, ele não está aqui agora não, mas ontem ele me ligou, nós ficamos conversando bastante, nós nos amamos, ele entende, ele me respeita,
ele respeita aquilo que nós acreditamos, é Bíblia, ele sabe disso. E às vezes, quando tem oportunidade, ele já convidou para que eu vá, quando eu estiver na cidade, para ministrar a palavra. É assim que eles utilizam o termo pregar na igreja dele. É claro que não vamos perder essa oportunidade de falar as verdades da Bíblia, onde quer que nós somos chamados. Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria de fazer um apelo para vocês agora. Não é possível abrir a Bíblia e estudar sem apelar. Se você entendeu que nós estamos vivendo num mundo completamente fragilizado, presta atenção, Eliana, esse mundo não passa de barro. Se alguém podia alguém dizer que o mundo era bom, era no período do ouro, lembra? Os metais foram caindo. E vocês viram o porquê do metal? Vocês viram o porquê que Deus deu o sonho para Nabucodonosor de uma estátua? A resposta está lá em Daniel, capítulo 5. Eles adoravam ouro, prata, bronze, ferro, essas coisas. Queridos, se você entendeu que daqui a pouco Jesus vai voltar e que ele nessa noite, novamente, ao recapitularmos Daniel 2, ele disse: eu sou a rocha e eu estou voltando e eu quero levar você comigo. Então, levante a sua mão virtual ou levante a sua mão, aqueles que estão com a câmera aberta, para que nós possamos fazer uma oração e agradecer a Deus pelo estudo e nos prepararmos para a semana que vem para aprofundar um pouco mais, agora não mais em Daniel 2, mas em Daniel capítulo 7. E aí vai abrir um horizonte, porque eu vou precisar trazer o santuário novamente, para que vocês compreendam o porquê dos animais. Que Deus abençoe sua vida. Eu vou ficar de joelhos, se você quiser, você pode ficar também, para fazer essa oração final, agradecendo a Deus pelas bênçãos, tá bem? Bondoso Deus, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado porque nesse instante nós encerramos o estudo de Daniel capítulo 2, um estudo simples, um pouquinho de Bíblia, um pouquinho das imagens, um pouquinho da história, para a compreensão ali do finalzinho do livro de Reis e Crônicas, para entender o contexto histórico daquela realidade. Vimos um mapa do mundo atual e daqueles dias, para compreender o que cada nação envolvida nessa situação representa no cenário profético. Mas o mais importante de tudo, Senhor, é saber que o Senhor vai estabelecer em nossos dias um reino eterno que não passará. E todos nós que estamos aqui nesse momento, aos teus olhos, nós somos príncipes e princesas. E nós precisamos, assim como Daniel, tomar decisões firmes ao teu lado, porque muito em breve o Senhor vem buscar o que a Bíblia diz, o seu sacerdócio real. Nos ajude a ser, Senhor, esse sacerdócio real, essa igreja viva, essa igreja vibrante, essa igreja que busca fazer a tua vontade. Abençoe a todos que estão agora e aqueles que vão acompanhar essa live depois, que eles também sejam abençoados com as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós já te agradecemos e nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Pessoal, valeu por coragem, Deus abençoe a todos. 6h30 está na hora de ir para a igreja, hein, crente? Semana toda. Amém, amém. Bem. Tchau. Sempre uma alegria poder participar. Tchau, feliz semana. Semana